fator experiência com Deus, fator intimidade com Deus. Por exemplo, suponhamos que você precise, você está lá no 25º andar e você tem que descer de lá e não pode descer via elevadores, via escada, você tem que pular. O que é que você tem que levar em consideração? O fator gravidade, certo? Suponhamos que você está numa floresta pegando fogo, você tem que levar em conta o fator fogo. Suponhamos que você esteja num carro em alta velocidade, você tem que levar em conta o fator deslocamento. Entendeu então a palavra fator? Na nossa vida cristã, nós não podemos ignorar o fator experiência com Deus, uma história com Deus, e o fator intimidade com Deus. Amém? Vamos lá. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Versículo 29, nós sabemos que os israelitas e os filisteus estão aqui prontos para uma guerra, sabemos disso, prontos para uma guerra, um combate. Apareceu um cara chamado Golias e desafiou um dentre os israelitas para que lutasse com ele. Ninguém apareceu no meio de todo um exército de ninguém, até que um menininho apareceu, até que um menino chamado Davi apareceu na história. Vejamos, verso 29, capítulo 17, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 29. Diz assim o Davi: o que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi: o que foi que eu fiz agora, meu Deus do céu? Será que eu não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados, verso 31, alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram para Saul. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito. E o que Davi tinha dito, irmãos? O que é que o Davi tinha dito? Se você voltar para o meio do versículo 25, você vai ver rapidamente. Vai lá, versículo 25, bem no meio do versículo 25. O que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Deste sem vergonha aí? Afinal de contas, quem é esse pagão? Quem é esse pagão? Eu mesmo vou enfrentar esse homem, eu mesmo vou enfrentá-lo. Ele tinha dito essas duas coisas. Quem é esse sem vergonha? Quem é esse pagão? Quem esse cara pensa que é? É isso que ele tinha dito. Volta para o verso 31. Alguns soldados ouviram isso, ouviram que Davi tinha dito e contaram para Saul. Então o rei Saul mandou chamar o Davi. Por quê? Por quê, meu irmão? Porque Davi tinha dito o que disse. Por que será que o rei quis ter uma audiência com Davi? Veja, não foi Davi que quis ter uma audiência com o rei. Geralmente são as pessoas que querem uma audiência com o prefeito, com o vereador, são as pessoas. Aqui não é o rei que quer uma audiência com Davi. Já pensou? Já começou na bênção, tá vendo só? Já começou na bênção. O rei está querendo conversar com Davi. Por quê? Por quê, meu irmão? Por quê, minha irmã? Por que que o rei Saul quer conversar com Davi? Pelo que ele disse, pelo que ele falou, pelo que ele verbalizou, meu amado. O que ele disse fez com que ele chegasse na presença do rei. Eu quero aproveitar o ensejo para te fazer uma pergunta. Como tem sido a sua verbalização? Você fala o que os pagãos estão falando? Você fala o que os ímpios estão falando? Porque, gente, está difícil encontrar cristão que fala como cristão, viu, gente? Nós estamos vendo um monte de ovelhas falando como lobo. Não é nem lobo falando como ovelhas, meus irmãos. Uma coisa é lobo falar como ovelhas, é lobo ter pele de ovelhas, mas a ovelha falar como lobo é uma loucura, meu amado. Vocês perceberam que de uns 10 anos para cá, não existe mais um filme sequer que não tenha um palavrão? Vocês perceberam isso, gente? Vocês não ficam mais envergonhados, não? Não existe hoje em dia filme que não tenha palavrão, nem dá mais para você corrigir seu filho. Quando o seu filho soltar um palavrãozinho, meu irmão, sinto muito, não vai dar para você bater nele não. O cara fica vendo televisão o dia inteiro, o que ele vai falar, meu irmão? Antigamente a gente corrigia nossos filhos, nunca mais falem essa palavra na minha frente, nunca mais falem. Hoje não dá mais.
Meus irmãos, nós cristãos, nós não falamos como filhos de Deus, meus irmãos do céu. Ei, eu vou repetir talvez pela milésima vez nesses 2 meses aqui. O que Cristo fez na cruz do Calvário é para a salvação de todos, é suficiente para salvar todos. Só que salvar todos não quer dizer que todos serão salvos. O que Ele fez é suficiente, mas não quer dizer que todos serão salvos, porque depois que Cristo proveu a salvação, proveu a libertação, é preciso que você tenha experiência com Ele. Ei, meu amado, Cristo na cruz do Calvário chamou todos nós para filiação, para ser filho. Agora, o que é ser filho? É falar como filho, ouvir como filho, viver como filho. Meus irmãos, são poucos os cristãos que têm cara de filho de Deus, meu Deus do céu. São poucos que têm cara de filho de Deus. Falam de gospel, fala de evangélico, fala de religiosidade, mas não tem cara de filho de Deus, meu amado. Nós não falamos como filho de Deus. Uma coisa é o que Cristo proveu para nós na cruz do Calvário, salvação. Outra coisa é se você já chegou na experiência de filho de Deus. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Todos aqueles que receberam o que Cristo fez na cruz, todos que receberam, deu-lhes o poder de ser chamados. Agora, você fala como filho de Deus? Você fala, você verbaliza, a sua fala, a sua glossolalia é como filho de Deus, meu amado? É a pergunta que eu quero deixar para vocês antes de prosseguirmos. Então o rei mandou chamar Davi, por causa do que Davi falou. O que ele falou? Quem é esse sem vergonha aí? Quem é esse sem vergonha filisteu aí? Quem é esse pagão aí? Quem é esse pagão? Quem que esse cara pensa que é? Isso foi o que Davi falou e chegou aos ouvidos do rei. Então o rei mandou chamar Saul. Mas o meu alvo aqui hoje são 2 lições: fator experiência com Deus, fator intimidade com Deus. Esses 2 fatores. 32. Davi chegou e disse para Saul. O Saul mandou chamar Davi, o Davi veio, e Davi chegou e falou para o Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele. Meu amado, isso aqui é para você ficar arrepiado, não é não? Já vemos, olha só, o rei manda chamar o Saul, manda chamar o Davi chega, se fosse um de nós ia chegar tremendo, meu Deus do céu, o que será que eu fiz de errado, né? O que será que eu fiz de errado? Puxa vida, será que eu fiz alguma mancada? O Davi chega lá e continua ousado, continua intrépido, continua corajoso. Ele chega e fala assim: meu senhor, fique tranquilo, fique em paz, eu mesmo vou enfrentar esse filisteu, deixe-me, eu vou lutar contra ele. Ninguém deve ficar com medo, ninguém fica com medo, deixa comigo. 33, mas Saul respondeu, você não pode lutar contra esse filisteu. Olha para mim, percebe que ele foi categórico e objetivo? Você não pode lutar contra esse filisteu. Irmão, é uma fala sugestiva, é uma fala que deprime você, já joga você para baixo, chega para você assim acusadamente e fala assim: você não pode lutar contra esse filisteu, não pode, já te tira o ânimo, já te joga lá no chão. Se fosse uma pessoa comum, se fosse uma pessoa sem experiência com Deus, sem intimidade com Deus, você não pode ir. Quantas vezes você já ouviu isso, hein, meu irmão? Quantas vezes você já escutou isso? Às vezes dentro da sua própria casa: você não pode, não vai dar certo, você não conseguirá, você não pode. E ainda argumenta, olha comigo lá, ainda continua comigo. Você não pode, ponto. Você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho, e ele tem sido soldado a vida inteira. A argumentação é perfeita, meu irmão. A argumentação é certa. Você não pode ir, ponto. Porque você ainda é um menino.
Esse homem é guerreiro desde a sua juventude, ele é guerreiro desde sempre. Você é uma criança, Davi, você não pode ir. A argumentação é perfeita, meu irmão. Sabe quando você... Agora já faz tanto tempo que não, né? Porque não tem mais aula, né? Mas lembra quando você encontrava alguns professores filho do cão? Sabe aqueles professores filho do cão que adora falar que o homem veio do macaco? E fala assim com tanta fala científica que você fica meio sem graça assim? E aí você fica sem resposta. Sabe aquele professor ou professora endemoniada? Sabe aquele filho do capeta que chega assim, nós viemos do macaco? Já pensou? E aí, qual vai ser a sua resposta? Em cristão, em cristã, qual vai ser? Ah, eu me calo, pastor. Sabe por que você se cala? Sabe por que você se cala? Porque falta intimidade com Deus. Porque você não tem que ter uma resposta científica. Não tem que ter. Você tem que ter uma resposta revelada. Revelada. E a resposta revelada é só pedir que Deus dá. É só pedir que Deus dá. Você não pode ir, porque você não passa de uma criança. E esse Golias aí, ele é soldado desde sempre. Você não pode ir. Ele tem sido soldado a vida inteira. Agora começa o fator experiência. 34, veja comigo. Meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha dele. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e eu golpeio o leão ou o urso até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, oh glória a Deus! Tenho matado leões e ursos, vão fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. Olha isso, irmãos. Vamos fazer uma dinâmica aqui, vamos fazer uma dinâmica, presta atenção. Ô irmão, você já viu um leão de perto? Já viu? Você já foi ao zoológico? O urso é maior. Acho que o urso raramente nós vimos, né, gente? O urso é maior. Não tem animal que desafia urso. Não tem nenhum. O leão é o rei da selva, só que o urso não é da selva. Não é da selva. Meu irmão, eu acho que se juntar aqui, todos os homens aqui, meu irmão, na unha, se for na unha, aqui todos os homens aqui, para pegarmos o leão, não sei não. Se for na unha, eu acho que a gente perde. Eu nem vou na frente, eu vou depois. Ô meu irmão, eu mando os mais novos na frente, vai na frente aí, porque você é mais forte que eu. Fico fraquinho na hora. Meu irmão, é coisa séria. Vamos lá, irmão. Se eu estou falando que aqui nós todos aqui, todos os homens aqui juntos, na mão, na unha, teremos dificuldades de sairmos ileso, irmão, você acha que o pequeno Davi enfrentava esse leão como? Acha que era na força dele, meu Deus do céu? Acha que era no poder dele, meu irmão? Você acha que era na força dele? Olha bem a história, veja comigo. Meu senhor, verso 34, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Olha só, aqui é um ponto, eu vou atrás do urso, do leão e tomo a ovelha. Eu tiro a ovelha da boca do urso, eu vou lá e tiro. Agora, se o leão resistir, olha isso aqui, o moleque é embaçado, fala a verdade, o menino é embaçado. E se o leão me resistir, se o leão ou o urso me ataca, eu agarro o urso e o leão pelo pescoço, golpeio até matá-lo. Ô meu irmão, se você um dia for enfrentar um leão ou um urso, não ataque o pescoço dele. Não ataque, na mão, não ataque o pescoço dele, é forte demais. Não pode ser o Davi, meu amado. Uma força sobre-humana tomava conta dele. E ele não fala que foi uma vez só. Ele fala assim, tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão. Gente, olha para mim aqui, por que que ele teve essa coragem? Porque ele tinha uma experiência. Porque ele tinha experiência, uma história com Deus, meu amado. Ele tinha um dia a dia com Deus.
Se um leão ou um urso pega uma das ovelhas, eu tiro o leão, eu tiro a ovelha da boca do leão, e se esse leão se ele resistir, eu mato esse leão. Tenho matado leões e ursos minha vida inteira. Você entendeu a lição de hoje? Sem experiência com Deus, você não se manterá de pé. Sem experiência com Deus, não senhora, não senhor, você não se manterá firme. Não tem como, é preciso que tenha experiência. Por isso que a Bíblia fala de fé em fé. Por isso que Romanos capítulo 1, versículo 17 fala que é de fé em fé. O justo viverá de fé em fé. O que é fé em fé? De confiar hoje, passa. Confia hoje, novo, passa. Veio amanhã, confia hoje. É de fé em fé, é de dia em dia. A nossa fé tem que ser constante. Por isso eu posso enfrentar maus maiores ou males maiores. Eu posso enfrentar se eu tiver experiência com Deus. Pastor, o que o senhor faz para aguentar tudo esse turbilhão? Experiência, caminhar com Deus. Eu falei para vocês aqui na quarta-feira, se eu não me engano, Enoque era tão junto de Deus, que um dia o Enoque grudou em Deus e não saiu mais. Experiência, amada igreja, experiência. Você tem experiência com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu emprego, com o seu carro. Às vezes você é tão assim com o seu carro que ninguém sabe a diferença entre o carro e você. Mas e Deus? E Deus, meu amado? E experiência com o Senhor, para que você possa ficar firmes naquelas horas de tribulação, para que você possa ficar firme. Cadê as experiências? Tenho matado leões e ursos. Você já tinha visto esse pedacinho aqui já? Sabia que muitos aqui não tinham visto ainda? Você já tinha visto esse pedacinho aqui? Você viu que Davi disse que o leão enfrentou e ele pegou, que o urso enfrentou e ele pegou. Talvez você nunca tenha lido esse pedacinho. Tenho enfrentado leões e ursos toda a minha vida. Isso é experiência, é caminhar com Deus, é andar com o Senhor. Ei, não é andar na metodista, porque quem anda na metodista um dia sai, um dia vai embora. Quem anda na metodista desiste. Quem anda com o homem Clóvis desiste. Quem anda com o homem pastor desiste. Agora quem anda com o Senhor tem experiências para contar, tem histórias para contar. Tenho enfrentado leões e urso a minha vida inteira, e eu vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão, que desafiou o exército do Deus vivo. Ninguém mexe com o meu Deus e fica são, ninguém mexe com o meu Deus e sai ileso, ninguém mexe com o meu Deus e fica assim, não vai ficar por isso mesmo. Eu vou pegar esse Golias do mesmo jeito que eu peguei o urso, que eu peguei o leão e acabei com eles. Experiência, história. Qual é a sua história?